Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje vamos considerar, então, a última parte da conferência número 2 do livro A Igreja Católica, que fala sobre o assunto A Igreja de Cristo é Una. Então, na última consideração, nós terminamos falando como a Igreja, ela, infelizmente, tem que aceitar a separação de povos inteiros, de nações inteiras, que não querem mais estar debaixo de sua mão amorosa e que se separam dela. Com tristeza, ela os vê partir, mas ela aceita. Mas ela permanece única, unida. Então esse é o primeiro ponto, a primeira marca da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, continuando aqui no assunto, na consideração, temos uma pergunta importante. Dessa unidade indiscutível, será que não decorrem uma rigidez, uma rotina e uma uniformidade perigosas? Alguns fazem esta pergunta. Bem, quem conhece a vida da Igreja Católica nos diferentes países e nas diversas raças, pode facilmente responder a isto. Com efeito, é realmente admirável que, ao lado da unidade, guardada rigorosamente nas coisas essenciais, a Igreja, nas coisas não essenciais, sabe adaptar-se às particularidades de centenas de povos. E isso é assim realmente que acontece. É muito interessante. Por exemplo, o Papa é venerado com o mesmo amor pelo holandês como pelo espanhol. Na missa, o americano e o francês adoram com a mesma humildade a Cristo que desce entre nós. As bases dogmáticas do culto de Maria são as mesmas entre os poloneses como entre os alemães, e, no entanto, cada povo, nas manifestações da sua vida religiosa, sabe mostrar traços individuais, sem que a unidade famosa da fé sofra a menor brecha. Ou seja, a Igreja permite que cada povo mantenha a sua própria identidade, a sua própria cultura, mas dentro de uma fé maior, da Igreja de Cristo. É muito bonito isso. Há atualmente no mundo cerca de 400 mil padres católicos. Todos são sacerdotes do mesmo Cristo. Todos são padres da mesma Igreja. E, no entanto, que imensa diversidade entre estes sacerdotes. Diversidade de caráter, de conhecimentos, de língua, de semblante. E, todavia, vede como exemplo um congresso eucarístico internacional. Os padres americanos de rosto raspado, os padres africanos, os padres chineses e os demais padres indígenas estão sentados uns ao lado dos outros e saúdam-se na mesma língua materna da Igreja, o latim. Pax vobis, fratres in Cristo, ou a paz esteja com vocês, irmãos em Cristo. Por exemplo, o príncipe de Saxe, que deixou tudo para fazer-se simples padre jesuíta, beija a mão de um bispo negro, que talvez tenha deixado apenas uma barquinha de pescador como os apóstolos. Eles falam uma única língua, a língua da caridade. Um só coração lhes pulsa no peito, o coração de Cristo vivo entre eles. Mostrai-me uma sociedade, espalhada pelo mundo inteiro, cujos membros amem tanto sua pátria, e, no entanto, sejam animados de uma mesma ideia. O missionário dos Hottentots, ou do Congo, o vigário de uma grande cidade,
ou padre desconhecido de uma aldeiazinha perdida. Citai-me uma tal sociedade, e se a citardes, chamar-lhe-eis a Igreja Católica. Agora ele cita aqui palavras belíssimas de Santo Agostinho, grande bispo e doutor da Igreja, no século IV, lá pelo ano 300. Logo que cessaram as perseguições, os martírios do Império Romano, que durante 300 anos dizimaram os cristãos, tentaram acabar com os cristãos. Aí surge Santo Agostinho, discípulo de Santo Ambrósio. Ele disse essas palavras tão belas sobre a Igreja Católica, já lá no ano 300 depois de Cristo. Ó grande e santa Igreja Católica, verdadeira mãe dos cristãos, com justa razão, não proclamas apenas que devemos adorar a Deus, que é para nós a vida eterna, mas cultivas ainda tal amor aos homens que forneces remédios para as doenças de que sofrem as almas por causa do pecado. Então, remédio para a alma. Nosso Senhor disse isso tão bonito. Não vale a alma mais do que o corpo? Claro que vale a alma mais do que o corpo. E o que a igreja faz? Ela dá remédio para a alma. Também ajuda o corpo quando necessário. Mas a preocupação da igreja é a salvação da alma da pessoa, da essência. E Santo Agostinho continua, dando exemplos da atuação da igreja lá nos seus dias, que é exatamente assim nos dias de hoje. E continuou sendo assim nos últimos 2000 anos da história. Ensinas as crianças de maneira infantil. Dás paciência aos velhos. Ensinas as mulheres a obedecerem aos maridos, não para a satisfação dos seus desejos, mas pelos filhos, e para que elas edifiquem a vida da família sobre uma obediência pura e fiel. Induzes os filhos a obedecer voluntariamente às ordens dos pais. Colocas os pais, pelo reinado da bondade, acima dos filhos. Unes os homens entre si pelos laços da religião, que são mais fortes que os laços do sangue. Juntas o parentesco natural, conservando os laços naturais, ao amor sobrenatural. Pela lembrança dos antepassados comuns, ligas entre si os cidadãos, os povos, os homens, de maneira que eles formam não somente uma comunidade, mas também uma fraternidade. Foi aquilo que São Paulo disse, né? Ele se tornava, para converter as pessoas ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo se transformava no máximo que ele podia naquelas pessoas, naquelas culturas, naqueles países, enfim. É isso que a igreja faz até hoje, seguindo o exemplo de São Paulo. Depois, Monsenhor Thiamer Todt continua. A Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, porque há nela, e só nela, essa unidade pela qual o Salvador, na última ceia, tão ardentemente rogou. A Igreja Católica é feliz de ser a única Igreja de Cristo, mas, em compensação, pensa com dor em quão longe ainda está de ser realizado o desejo que enchia o coração de Cristo, um só rebanho e um só pastor. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo sempre desejou, desde o início. E quando no decurso da sua história, pequenos ou grandes ramos se despegaram da árvore da verdadeira igreja, a nossa igreja olhou chorando para os que partiram. Como uma mãe olha chorando para o filho que deixa por despeito
o lar familiar. Com que amor ansioso a Igreja trabalha na propagação do cristianismo. Mas como roga também pelos que não são mais seus filhos. Não por espírito de despotismo, como pretendem seus inimigos, mas por compreensão da vontade de Cristo, que pedia um só rebanho. Roguemos, pois, frequentemente e com coração fervoroso, por aqueles que hoje em dia ainda estão fora da Igreja de Cristo, a fim de que também eles se tornem a encontrarem um só rebanho, sob um só pastor, e seja realizada a prece do Senhor na última ceia, conforme registrado no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um, como vós, meu Pai, o sois em mim e eu em vós. Que todos sejam um. E vós, irmãos, que pela graça de Deus sois católicos, isto é, membros da verdadeira Igreja de Cristo, enchei-vos de alegria e de ufania. E ele encerra, então, esta conferência número 2, com essas belíssimas palavras. Alegrai-vos se a Igreja está na alegria. Entristecei-vos se a Igreja sofre. Ufanai-vos se vossa Igreja triunfa. Sede solícitos em tomar partido por vossa Igreja. Sede corajosos em tomar partido por vossa Igreja. Inquietai-vos se nada tendes feito por ela. E seja-vos dado um dia alcançar a recompensa eterna por haverdes sido filhos fiéis de vossa mãe, a Igreja una, santa, católica, apostólica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.